Programa Papo Médico, um oferecimento Hospital Santo Antônio, Világio Medical Center e Devita Centro Oncológico. Hoje para vocês um programa diferente, direto do Centro Cirúrgico. Vamos conversar com o anestesiologista Dr. Marcelo Pacheco, que irá desmistificar o tema anestesia em cirurgia. Hoje aqui, direto do Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio em Votorantim, vamos tratar desse assunto de grande interesse para vocês, pacientes e telespectadores. Os mitos e os tabus da anestesia. E aí, doutor Marcelo, o que o senhor pode falar? Existe uma anestesia mais perigosa que a outra? Qual é esse conceito aí que a gente pode passar para os pacientes e telespectadores? Então, Ricardo, isso é uma pergunta muito... a gente recebe muito no consultório de pré-anestésico sobre a dúvida do paciente mesmo. Você tem alguma anestesia que é mais perigosa, você tem um maior risco do que outras. Hoje a gente tem um arsenal de uma série de medicações que a gente pode fazer e uma série de técnicas. Na verdade, não existe uma que é mais perigosa ou menos perigosa do que outra. Hoje a gente já faz uma anestesia muito direcionada para o paciente. É uma anestesia individual. Qual que é a anestesia que vai ser melhor para aquele paciente e para aquela cirurgia que ele vai fazer. Para cada tipo de paciente, para cada cirurgia, a gente vai ter aí um tipo de anestesia adequada, né? Sim, e a gente tenta adequar exatamente para aquele paciente. Os riscos, eles começam a aparecer a partir do momento onde você não tem uma infraestrutura para se estar fazendo aquele procedimento, e também ele é associado com as outras doenças que o paciente pode ter. Por exemplo, se o paciente tem uma pressão alta, se tem diabetes, ou se tem qualquer outra doença, são essas comorbidades que o paciente traz junto com ele que vão aumentar o risco dele e também dependendo da cirurgia que vai fazer, né? E aí essa questão, acho que do local onde está sendo realizada essa cirurgia, isso é uma questão muito importante, frisada pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? O que você procura como segurança no hospital? Um hospital que tem uma UTI, um banco de sangue, o que você como anestesista precisa de retaguarda para dar suporte adequado a um paciente? Isso é exatamente isso que você falou que a gente precisa. A gente precisa tanto de um aparato técnico mínimo necessário, que hoje existem protocolos do tipo de procedimento que você pode fazer numa clínica, quanto procedimentos que você deve fazer dentro de um hospital. Então, obviamente, meu tempo hoje eu trabalho só em hospitais, então realmente você precisa ter um suporte para que você consiga, além de fazer tudo aquilo que você precisa com o paciente, você possa ter um arsenal para tratar qualquer complicação que porventura possa ocorrer. Então isso você tem desde aparelhos, como medicações, remédios, como os profissionais da área que trabalham junto com os médicos, porque a gente não trabalha sozinho, então a gente precisa de uma série de profissionais, né? Hoje é multiprofissional, então a gente precisa ter uma série de profissionais que trabalham juntos e também da estrutura de hospital. Você precisa realmente de CTI, você precisa de um bom pronto-socorro e você precisa de outros médicos trabalhando com você, cada um na sua especialidade para complementar aquilo visando o bem do paciente, né? Sim, e outra questão, acho que é muito importante, né, frisar, seria a dor da anestesia, né? Muitas vezes a paciente fala, eu vou tomar uma hack, vou ter dor, o que você pode falar? A anestesia dói? Os pacientes perguntam sempre isso, né? E hoje a gente tem uma variedade de opções que a gente pode fazer para minimizar isso. Então, desde uma sedação que você pode fazer para o paciente para já tornar aquele procedimento mais tranquilo, porque obviamente o paciente está vindo para um ambiente que ele não conhece, ele não está acostumado com isso aqui. Então, o estresse começa desde o dia anterior, quando ele já vem para o hospital. Então, a gente tenta desde conversar, de você ter uma intimidade com o paciente. Isso começa, na verdade, um trabalho desde o consultório. Da mesma forma que você começa no seu consultório, a gente começa na pré-anestesia, que é o consultório de pré-anestésico, para tornar aquela situação menos traumática possível. E qualquer procedimento que a gente vai fazer com o paciente, a gente tem anestésicos locais. Então, se você tem que fazer um procedimento
no braço, na pele do paciente, você vai começar a anestesia desde aquele momento. Você anestesiar a pele para depois ir para tecidos mais profundos e etc. E, obviamente, a nossa intenção é que o paciente não sinta nenhum incômodo, né? A gente trabalha todos os dias, o tempo todo, para tentar atender toda essa demanda, para realmente o paciente fique confortável, né? Então, a anestesia não dói, as pessoas não precisam ter medo. Não dói. E essa importância da relação do médico, né, do anestesiologista com o paciente, né, para quebrar esses tabus e dar essa orientação melhor. O que você pode falar sobre jejum? Né? Isso acho que é uma questão muito importante que deve ser respeitada. Qual o tempo de jejum? Precisa de jejum para uma anestesia? Como que funciona isso, Marcelo? Todos os pacientes eles precisam realmente fazer um jejum para ir para o hospital. O que a gente pede normalmente para todos os pacientes são 8 horas em jejum para o paciente poder se submeter. Mas a gente tem algumas exceções, porque pode ser às vezes desconfortável para o paciente ficar muito tempo, um período prolongado sem se hidratar e tudo. Então até 2 horas a gente antes da cirurgia, em alguns casos a gente permite que o paciente beba água, e 6 horas em jejum para ele tomar um lanche, assim, um chá com torrada, alguma coisa muito mais leve. Para criança a gente tem o jejum também, ela segue mais ou menos semelhante ao do adulto, mas, por exemplo, recém-nascido, ele pode se alimentar de leite materno até 2 horas antes da cirurgia, mas o leite integral a gente já pede que sejam 8 horas, porque ele deixa muito resíduo no estômago. Você falou sobre consulta pré-anestésica, né? Onde é a consulta que o paciente vai antes da cirurgia para se consultar com o médico anestesiologista. O que você passa para os pacientes nessa consulta? Isso é muito importante a gente frisar, porque é um momento, e desde quando a gente começou a fazer essa consulta para o paciente, primeiro a gente diminui o risco do paciente. Por quê? Porque eu já estou conhecendo o paciente. Antigamente o paciente já chegava no bloco cirúrgico e o anestesista já encontrava com ele ali e tinha que resolver aquilo que precisava. Com a consulta pré-anestésica, a gente consegue minimizar os riscos do paciente. Por quê? Porque eu já vou conhecer antecipadamente o paciente que eu vou anestesiar. Então eu já vou saber um pouco da vida dele, vou saber do que ele vai operar, da circunstância que está envolvendo aquilo, dos familiares. Então eu consigo, com isso, diminuir o risco para ele com a técnica que eu vou usar para ele. Eu posso me programar de uma forma melhor. A outra coisa que é muito importante para o paciente e também para os envolvidos, que normalmente é a família que está próxima, é a gente poder orientar em relação ao jejum, orientar em relação à anestesia, o que vai ser feito. Tirar a história do paciente. Tirar a história e ver, tirar as dúvidas dele. E a gente nota que quando o paciente ele vai no consultório pré-anestésico, e hoje a gente já tem uma adesão de, não vou dizer 100%, mas quase 100% dos pacientes que a gente anestesia passam no consultório pré-anestésico, o paciente chega mais calmo, o paciente chega mais tranquilo, ele chega orientado, ele diminui a ansiedade, que é um fator muito importante para a gente durante a anestesia, controlar a ansiedade do paciente. Eu mesmo no meu dia a dia do consultório acabo tentando tirar algumas dúvidas, né, dentro do meu limite de conhecimento em relação à anestesia. E o que eu ouço com frequência é esse tabu em relação à anestesia geral, principalmente por inúmeros casos que aconteceram na mídia, por interação, né, ou por medicamentos ou uso de drogas com os anestésicos utilizados durante uma anestesia geral. O que você pode falar de segurança hoje em dia em anestesia geral para nós? Olha, a anestesia geral ela é uma anestesia segura desde que você conheça o paciente e desde que você tenha todo um aparato, tanto infraestrutura de um hospital ou de uma clínica que possa fazer isso, e o aparato técnico do equipamento. Agora, você tocou num tema importante que a gente vê muito na nossa sociedade hoje. Os pacientes chegam para a gente, além de tomarem uma série de medicações para as doenças que porventura eles tenham, eles chegam tomando medicação para emagrecer, às vezes suplemento alimentar que viu na academia ou viu alguém tomando e aí está tomando junto, ou até hormônio porque acha que vai emagrecer e tal. Isso é muito importante a gente saber antes, e eu friso mais uma vez a importância da consulta pré-anestésica, porque a gente precisa
suspender ou então orientar algumas medicações para o paciente poder receber a anestesia, seja ela geral ou seja outra. Porque muitas dessas medicações ou remédios que o paciente está usando, às vezes sem orientação médica, é que podem, por exemplo, desencadear uma arritmia durante uma cirurgia ou, enfim, qualquer problema que a gente possa ter e muitas vezes o paciente nem sabe, né? A gente pega de surpresa com um familiar contando o que está acontecendo. Então, o paciente acabou omitindo, tá tomando, né? Então, assim, é importante, não precisa ter medo, os pacientes não precisam ter medo de contar que está usando uma coisa, ou se, por exemplo, é um paciente que bebe, ou um paciente que fuma, ou um paciente que usa drogas ilícitas. Ele deve contar isso, porque ali na consulta pré-anestésica, o paciente precisa ficar à vontade, que ali é um momento de intimidade dele com o anestesista. Então, ele pode abrir um pouco da intimidade da vida particular e deve fazer isso porque ele vai estar dando armas para o anestesista cuidar da vida dele. É importante a gente frisar que o que é falado no consultório fica no consultório. Então não sai dali, não vai sair para o ouvido de nenhum familiar, né? E quais são os exames pré-operatórios adequados aí? Existem exames para cada tipo de anestesia? O que você pode falar sobre isso, Marcelo? Existe. Na verdade, a gente tem alguns exames que são chave, né, que a gente pede para a grande maioria dos pacientes, que são alguns exames laboratoriais, como o hemograma, coagulograma, função renal do paciente. A gente pede normalmente um raio-x de tórax e um eletrocardiograma do coração. Mas isso é muito individual de paciente para paciente, exatamente porque eu preciso, na consulta pré-anestésica, naquele momento e através da entrevista com o paciente e de sabendo as doenças que esse paciente tem, que eu vou precisar solicitar os exames referente àquilo. Então, assim, a gente tem esses exames. Geral, mas geral, mas exatamente, para cada um. E o que me perguntam com frequência também, assim, o anestesista me anestesia e vai embora da sala, ele acompanha a cirurgia, fica até o final? Isso a gente acompanha o paciente desde o início. O início que eu digo é consulta pré-anestésica, cirurgia, o anestesista ele vai receber o paciente na sala de cirurgia, no hospital, fazer anestesia, acompanha a cirurgia o tempo todo. Depois que termina a cirurgia, o paciente vai para a sala de recuperação, que é um momento, um pós-operatório imediato, um momento onde sai da sala de cirurgia, a gente acompanha isso por algumas horas e só depois o paciente vai para o quarto. E mesmo no quarto ainda tem a possibilidade se o paciente precisar, ele estando internado no hospital, de ter se necessário, ele ter uma assistência do anestesista. Então o anestesista acompanha tudo, desde o paciente até o paciente ir embora e até futuramente, se depois ele precisar, ele pode retornar para tirar alguma dúvida ou alguma questão que ficou. Em relação à formação do médico anestesiologista, como é que funciona a formação, desde a faculdade até a especialização? O anestesista, então, ele passa pela faculdade de medicina, né? Então o anestesista ele compra os 6 anos da faculdade, depois você tem mais 3 anos de residência, que é um período onde ele vai se especializar em alguns centros que existem no país e ele vai especializar naquilo. Então ele fica 3 anos especializando nesse aspecto que é a anestesia. Depois ele pode ainda optar por fazer subespecializações, que é clínica de dor e etc. Mas basicamente são 6 anos da faculdade de medicina mais 3 anos de especialização. Ô, doutor Marcelo, muito obrigado pelas informações, acho que foi de grande utilidade aí para todos de casa. A gente que agradece, obrigado pela oportunidade, sucesso. Obrigado na carreira. Então, para vocês aí de casa fica o seguinte recado: anestesia é coisa séria e segura desde que você exponha a sua vida completamente ao médico. Essa relação médico-paciente é extremamente importante para nós. Até a próxima! Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Hospital Santo Antônio, Világio Medical Center e Devita Centro Oncológico. Há 65 anos, o Hospital Santo Antônio de Votorantim cuida da qualidade de vida da população,
Com 80 leitos e mais de 140 profissionais capacitados, o hospital dispõe de UTI equipada, além de pronto atendimento e quartos confortáveis para que seus pacientes tenham o máximo de comodidade. Visite o site e conheça nossas instalações. Hospital Santo Antônio de Votorantim, cuidando de você. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.